Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui a sair do cafezinho dos Bikers Darkside. Isto é mais um grupo que está a surgir agora, mas que está a ser enormíssimo. E eu gosto bastante da política dos encontros deles e foi isso que me levou a aderir a este grupo aqui no WhatsApp e a conviver um bocado com eles. São pessoas que se respeitam na estrada e que respeitam o próximo. Nada de cavaladas, nada de rateirada, nem burnouts, nem nada dessas coisas. Estão numa de mostrar que os motociclistas são pessoas íntegras e que nem todos são os arruaceiros que só fazem porcaria e barulho e cavalos e por aí fora. E então eu gostei bastante revi-me bastante nestas regras e nesta postura e decidi aderir, e eles têm estado a fazer aqui uns encontrositos e umas atividades porreiras. E agora estavam ali no Café do Morango às quintas-feiras e às quartas vêm para Azeitão, e hoje é domingo, foram também ali porque está um dia, ou uma noite neste caso, espetacular para se dar uma voltinha de moto, e eu vim também. Estive a fazer aqui um teste em direto, mas não sei se surtiu efeito ou não. O que é que me traz aqui hoje, malta? Muito fácil. Fui nomeado pelo Pedro Biker Life para falar de um assunto que é uma utopia, infelizmente, que é a sinistralidade zero a nível de condução de motociclos. Nós temos estado a presenciar uma época em que andar de moto está na moda e vê-se cada vez mais pessoas a andar desprotegidas, cada vez mais pessoas a fazer asneiras, a não estarem preparadas, a não saber como fazer as coisas. Não quer dizer que eu seja perfeito, não sou, nem de perto, e já vão perceber o porquê de eu estar a dizer isto. Mas nós temos que começar a pensar numa condução mais defensiva, de nos protegermos na estrada relativamente ao resto dos condutores. Quando eu comecei a pensar em andar de moto e a tirar a carta de moto, uma das coisas que várias pessoas disseram, e com toda a razão, é: quando nós estamos a andar de moto, conduzam ou pilotem como se vocês fossem invisíveis, como se os carros não vos fossem ver, porque eles, mesmo que vejam, estão-se pouco a lixar. E então essa é uma das dicas de ouro para quando andamos de moto. O Pedro disse, e muito bem, nunca temos prioridade. Não, nunca temos prioridade, realmente. E se conduzirmos como se fôssemos invisíveis, ou seja, eu ter a certeza de que este gajo que aqui vai à minha frente, ou gajo, não sei quem é, não me vai ver, eu tenho uma postura completamente diferente do que se estiver a confiar de que ele me está a ver e agora vou passá-lo pela esquerda aqui a 160 ou 180 a hora. Percebem? Então nós somos invisíveis. Por isso, esse é um dos primeiros conselhos que eu vos posso dar para tentarmos chegar à sinistralidade zero e a cumprir com essa parte de evitar acidentes. Outro dos conselhos que eu vos posso dar também para esta parte é o facto de nós, e eu estou sempre a bater nesta tecla, eu sou bem deixado com isto, porque já senti na pele, e comecei tudo isto a nível de motovlog e andar de moto e por aí fora, porque aconteceu ao meu irmão diretamente. Utilizem o equipamento. Se vocês utilizarem o equipamento, é meio caminho andado para que as coisas corram no mal, ou seja, na pior dos acontecimentos, corram da melhor forma. Olha, um Ferrarizito, coisa pouca aqui. E então, se nós utilizarmos o equipamento adequado, nós temos a certeza de que, se formos ao chão, estamos protegidos minimamente para que o alcatrão não nos queime todos. Se tivermos as proteções adequadas no nosso equipamento, podemos se calhar contar com um impacto mais reduzido e evitar uma fratura mais dramática, mais drástica, não é?
proteção nas mãos é essencial, é obrigatório, isto deveria de ser obrigatório, ninguém deveria de conseguir ou poder conduzir moto se não tivesse luvas e capacete. Primeira coisa que vai ao chão quando nós caímos, além de ir a moto, vão as mãos. Porquê? É a proteção principal que nós temos, são reflexos. São reflexos que nós temos logo à nascença. Por isso, malta, o equipamento é super importante. Antes de terem moto, certifiquem-se que o vosso equipamento é uma coisa em condições. O capacete tem que ser trocado no máximo de 7 em 7 anos. Isto tem validade. Se nós formos ao chão com um capacete, é lixo. O capacete absorveu o impacto, fez a papel dele, é lixo. Não vale a pena andarmos a inventar, nós não estamos na Índia, ok? Por isso, pá, há capacetes de 100 paus, há capacetes de 300, há capacetes de 1000. Isso depois depende do bolso de cada um, mas para estarem no mercado é sinal de que passaram nos testes, supostamente. Agora, se vocês conseguem andar com ele e sentirem-se confiantes e seguros, isso já é outra história. Eu, por exemplo, não consigo estar a conduzir uma moto com um capacete de 60 euros ou 70, ou até mais caros. Eu tive um Axis, comprei um modular para tirar a carta de moto e o capacete é o capacete mais nojento que pode existir à face da terra. Essa marca então para mim devia de ser abolida, mas pronto. Primeiro por causa do pós-venda e depois porque a qualidade é... Pronto, enfim, não interessa, não estou aqui para falar disso. Então, primeiro ponto, vocês são invisíveis. Segundo ponto, utilizem equipamento. Eu estou sempre a bater nessa tecla e vou continuar a bater a vida inteira. Protejam-se, porque se vocês tiverem as coisas como deve ser, é menos uma chatice mais tarde. Terceiro ponto, malta, eduquem-se. A educação é uma coisa super importante. Existem várias pessoas a fazerem cursos em Portugal. Sei que a Honda tem uma espécie de escola de condução, vá lá, para fazermos condução defensiva. Eu acho que eles que vêm ao cartódromo de Palmela. Sei que existe outro que é o ACM, que eu acredito que o motovlogger que começou isto tudo, que é o Caminho, e que depois nomeou o Pedro Biker Life e nomeou, acho que foi o Maia, para falarem sobre o assunto. Eu acho que ele tem desenvolvido várias parcerias e várias lives com a malta da ACM para falar sobre este assunto, que é super importante, porque andar de moto está na moda, só que andar de moto corretamente nem por isso. Hoje em dia qualquer pessoa que tenha carta de carro pode conduzir até 125 cm3, ou não sei se são 10 kW ou 7 ou uma coisa assim. Isso veio abrir asas a que qualquer pessoa possa comprar uma scooter, uma PCX, possa comprar uma 125 e andar na boa. Nunca pegaram numa moto, se calhar nem sabem andar de bicicleta, não se sabem equilibrar bem, mas podem andar de moto. E então essas pessoas, andar de carro e andar de moto é completamente diferente. A postura na estrada é completamente diferente. E é isso que nós temos que começar a transmitir. Pá, se a malta se começar a educar e se começar a desenvolver a nível de conhecimento de como proceder ao estar na estrada, é meio caminho andado para o sucesso. Eu fiz o curso da JCP, que é da Jornada da Curva Perfeita, com um piloto brasileiro que é o Mauriti Júnior. Ele tem vários cursos online e são funcionais. Os cursos funcionam desde que vocês cumpram com aquilo que lá está. Vale muito a pena. E então, pá, aconselho vivamente a vocês darem uma espreitada no site dele. Ele agora, as vagas são limitadas para o curso da JCP e o curso não é barato, não, mas epá, eu acho que vale a pena. É questão de vocês não beberem um café durante meio ano, se calhar nem tanto, e aquilo está pago, basicamente. Por isso, pá, acho que vale a pena o investimento. Ele tem outro que é o posicionamento 2.0, que é para sabermos posicionar em cima da moto, que o curso da JCP também tem essa parte incluída. E só esse curso está aberto para toda a gente.
Só esse curso já vos vai dar algumas noções essenciais de como estar na moto, da postura que vocês têm que tomar e da parte defensiva. Depois, existem N cursos, existem N soluções para vocês começarem a desenvolver as vossas capacidades em cima da moto. Nem precisam de estar a pagar nada. O Motojitsu é um motovlogger americano que a vida dele é falar sobre a segurança a andar de moto. Como fazer, com vários exercícios. Eu inclusive já repliquei uma das aulas que ele faz no curso dele, na aplicação. Eu pensava que sabia andar de moto e com um cinturão, aquilo é por vários graus de cinturão, com o cinturão mais leve de todos, o mais simples, eu transpirei e eu fiquei com noção de que não sei andar de moto. Por isso é muito importante nós treinarmos, é muito importante nós desenvolvermos essa nossa parte. Por isso, malta, estes são os 3 conselhos que eu tenho para vocês. E eu tento cumpri-los ao máximo. Posto isto, eu irei nomear 2 motovloggers para ver se conseguimos fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas e eles falarem de outros assuntos, ou dos mesmos, não interessa. E os motovloggers que eu vou nomear será um motovlogger que tem andado bastante desaparecido, mas que eu sei que há novidades aí para contar e que ele vai ter que vir a público mostrar as novidades e falar com a malta, que é o grande Teimoso. Pois é, esse malandro foi-se embora da Caparica para o Algarve, mas no Algarve também há motas e também há estradas e também há vontade de andar. Por isso, amigo, toca cá para fora fazer um videozinho sobre sinistralidade zero a nível das motas. E o outro motovlogger que eu vou nomear, eu poderia nomear ou o Paulo, ou o Ricardo, ou os Biker Chats, mas nós já falámos sobre este assunto, não diretamente com este tema da sinistralidade zero, mas estamos sempre a falar sempre das mesmas coisas, não é por aí. E então vou passar a bola para outros. Vou passar a bola para o Dando Rider. Fica a nomeação para falarmos sobre sinistralidade zero. Espero que isto surta algum efeito e que a malta se comece a elucidar mais sobre o tema de andar de moto e a treinar mais e a precaver-se também mais. E que isto realmente sirva para alguma coisa. Fica a dica, malta. Grande abraço. Até ao próximo vídeo.